Obrigado aí, o back vocal, né? Os músicos, se o Maurício puder, depois que tomar uma água aí, né? For no banheiro, se puder me dar uma ajuda aí no teclado, fazer aquele fundo abençoado, tá bom? À noite, né? Domingo à noite, então, os homens, né? Se puderem trazer aí o refrigerante, né? Como a pastora tinha dito no domingo passado, né? E na quinta tem sido anunciado. E as mulheres, se puderem trazer um prato de salgado ou doce, tá bom? Vai ser o próximo domingo agora, à noite, o aniversário da unção e vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, sem mais delongas, né? Nós queremos hoje, mais uma vez, iniciar esse processo que a igreja tem implementado. Então, eu quero dizer que eu sou o Leandro, o filho amado do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Cada um de vocês são filhos amados do Senhor Jesus, assim como eu. Então, somos um em Cristo Jesus. Amém? Abra suas Bíblias, por gentileza, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 31 e 32, tá? Hoje é o sexto passo, né? Nós iremos falar do sexto passo, que é restaurando relacionamentos. Nós falamos do primeiro passo, que foi a realidade. Falamos do segundo passo, que foi a esperança. Falamos do terceiro passo, que foi o compromisso. Do quarto passo, que é a limpeza. O quinto passo, a submissão. E hoje nós iremos falar restaurando relacionamentos. Amém? Lá está. Quem não achou aí, acompanha comigo ali, ó. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Esse passo, nessa lição, ele vai confrontar muito a nossa vida, né? E vai fazer com que nós venhamos refletir essa noite, né? Sobre como nós precisamos nos portar relacionados a restaurar relacionamentos. E restaurar relacionamentos é algo muito precioso, né? É algo muito interessante, porque um bom relacionamento, seja ele conjugal, seja ele com os filhos, seja ele com parentes, amigos, né? Porque existem diversos tipos de relacionamento, até mesmo no trabalho, no local onde nós trabalhamos, né? Precisamos nos relacionar bem com as pessoas. Porque um bom relacionamento vai trazer o quê? Proximidade. Todas as vezes que nós nos relacionamos bem com alguém, quando nós tratamos alguém bem, quando nós respeitamos aquela pessoa, né, automaticamente o bom relacionamento ele vai ser gerado e automaticamente a recíproca vai ser verdadeira, né? Dificilmente quando você trata alguém bem, a pessoa vai te tratar mal, vai te tratar com ignorância, né? Porque você primeiro está se predispondo a agir de uma forma bondosa, agradável, né? Suave com aquela pessoa. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Amém? Então hoje eu quero convidar para darmos juntos o sexto passo. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros, né? Ou seja, quando a gente erra, o principal para se restaurar um bom relacionamento é você entender que ao errar com a pessoa, você não pode deixar que aquilo caia no esquecimento, né? Você não empurre a poeira para debaixo do tapete, né?
Porque ao errar, todos nós vamos falhar e errar, amém? Todos nós somos seres humanos, né? Somos pecadores, somos falhos, né? Somos errantes. Até aí, bacana. Mas o importante é nós entendermos que ao errar, precisa-se ter um reparo desse erro, né? Por exemplo, tem uma passagem bíblica que vai falar que existia um homem chamado Zaqueu, né? E a Bíblia vai dizer que ele era cobrador de impostos. E vai dizer que Zaqueu, ele era conhecido como trapaceador. Ele queria se dar bem em cima daquela função, daquela atribuição que ele foi colocado para fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu, quando se arrependeu, quando teve um encontro com Jesus, Zaqueu, ele reparou, ele falou para Jesus: ó, se tenho defraudado alguém, que eu possa restituir até 4 vezes o que eu roubei dessas pessoas. Isso é um sinal de arrependimento, né? E para que se restaure um bom relacionamento, é necessário que ao errar, ao falhar, venhamos reparar aquilo que nós erramos, aquilo que nós falhamos, para que haja o quê? Perdão, para que haja o quê? Quebrantamento. Eu não posso errar e empurrar para debaixo do tapete achando que, eu errei, todo mundo erra, todo mundo falha. A gente precisa ter essa maturidade, esse entendimento, que precisamos em Deus buscar reparar tudo aquilo que nós causamos de ruim na vida de alguém. E que a gente possa, nessa noite, entender mais profundamente sobre isso. Quem aqui já bateu seu carro e foi culpado pelo acidente? Qual foi a sua reação imediata? Tenho certeza que a maioria foi desculpas e reparos, né? Por exemplo, se você está aí na rua, dirigindo, quem dirige aí, como eu, né? Que vive aí na direção, motorista de ambulância, motorista de táxi, motorista, se você tem o seu carro também. Nós que trabalhamos com isso, com direção, temos muito mais chance de presenciar um acidente. Você passa, às vezes, o dia inteiro dirigindo. Eu, por exemplo, trabalho num plantão de 24 horas na ambulância. Você imagina eu dirigindo aí, toda hora tem alguma chamada, aí você vai pegar o paciente longe, vai levar para outro local, para o hospital. Ou seja, você está no trânsito a todo momento. Apesar de ser ambulância, às vezes a gente liga a sirene e as pessoas não obedecem não, irmão. As pessoas ficam na frente. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está falando no celular, dirigindo, está desligada, está a sirene atrás da pessoa e a pessoa está lá no celular, está distraída, está conversando, está com som alto. Ou às vezes não quer sair mesmo. Acho que não tem que sair porque não é o parente dela que está morrendo, né? Nem nenhum parente dela que a gente vai buscar porque está morrendo também. Então a pessoa acha, não é comigo, que se dane. Já é uma coisa que precisa ser reparada, né? Então, você, por exemplo, está ali no dia a dia, você vai e bate em alguém, né? Você tem um acidente no trânsito, você causa de repente uma batida, alguma coisa. O que vai acontecer? Se você estiver errado, você tem que pedir o quê? Desculpa para essa pessoa, né? Você me desculpa, eu estou errado, né? Eu falhei aqui, eu me distraí, aconteceu essa situação. E você não só pedir desculpa, você também vai ter que reparar o dano causado. Ou seja, eu posso bater em alguém com um carro, amassar a traseira de alguém. Se eu pedir desculpa, a traseira dele vai ficar boa? O lanterneiro vai consertar o carro dele sem cobrar? Sim ou não? É a mesma coisa na nossa vida. Vocês estão entendendo? Se eu causei um acidente, qual o acidente, pastor? Se eu liberei uma palavra maldizente, se eu distratei uma pessoa, se eu fui rude, se eu fui ignorante, ignorei alguma coisa que fez com que aquela pessoa sofresse um dano emocional, eu preciso reparar esse dano. E como que eu vou reparar esse dano? Reconhecendo que eu sou errado, primeira coisa. Eu tenho que reconhecer que eu errei. Amém ou não amém? Então, vocês estão comigo aí, estão entendendo? Eu preciso reconhecer, eu errei, pronto. Esse aí é o primeiro ponto. Reconhecer que errou. E o segundo, reparar o erro. Ir até a pessoa. Olha, eu falei com você aquele dia, né? Eu não estava bem, eu acabei falando besteira, eu acabei agindo com ignorância. Enfim, precisamos entender que Deus, Ele quer que nós venhamos sim nos arrepender
e também reparar os erros cometidos, para que isso venha gerar cura, venha gerar conforto e venha gerar proximidade num relacionamento, seja ele familiar, seja ele com os parentes, seja ele com algum amigo, algum irmão em Cristo, seja ele com qualquer pessoa, com um vizinho. Eu preciso entender que se eu errei, eu preciso reconhecer e reparar esse erro, para que não venha a ser gerado no coração da pessoa algum tipo de amargura, ódio, que faça com que a pessoa não queira nem olhar às vezes para o meu rosto, para a minha face, e não queira me ver, não queira dialogar. Eu preciso compreender isso, que existem situações que precisamos reparar para que haja cura na vida dessa pessoa, amém? E na nossa vida também, né? Porque esse reparo, ele não é só, né? Mas nós não temos que esperar dos outros esse reparo. Quando nós, às vezes, nos sentimos até corretos, né? Não queremos reconhecer que erramos, e às vezes a gente pensa assim, não, se a pessoa não vier até mim, eu também não vou. Não tem muito isso, né? Nós seres humanos, né? Ah, não, fulano errou comigo, por isso que eu também... A gente quer sempre colocar, tipo assim, uma condição, né? Ah, o fulano errou, então eu também errei. Ah, o fulano me tratou mal, então eu também tratei. Ah, o fulano foi rude comigo, por isso que eu fui rude com ele. Foi ignorante comigo. Então, irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa se desarmar para que haja cura, para que haja transformação, para que haja quebrantamento em nossas vidas. Precisamos, independentemente se a pessoa vai reconhecer que errou ou não, se nós estivermos errados, e biblicamente falando até certo, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, se você tem algo contra o teu irmão, vai lá e reconcilie-se com ele, né? A Bíblia vai dizer também, ó, que se você sabe que teu irmão tem algo contra você, né? O que a Bíblia fala? Ah, espera o teu irmão vir falar contigo? É isso que a Bíblia fala? Sim ou não? A Bíblia fala que se você souber que teu irmão tem algo contra você, você que tem que ir lá também, porque você sabe que ele tem, e de repente ele não quer ir até você, então você precisa obedecer o quê? A palavra nos orienta que nós precisamos o quê? Dar esse primeiro passo, ter a atitude, né, de Cristo, agir como Cristo agiu. Será que Cristo, quando era ofendido, quando era magoado, quando era ferido, ele esperava alguém vir pedir perdão a ele? Ele deixava de curar alguém, de repente, que ofendeu a ele? Ele deixava de agir como Deus, como filho de Deus, na vida das pessoas, porque de repente ele ficou chateado, porque alguém criticou, ou que alguém ofendeu a ele? Não, de forma alguma. O coração de Cristo, que é o coração de Deus, é um coração disposto a perdoar, é um coração disposto a estar sempre acima, né? Sempre elevado, e nós precisamos ter esse coração, para que haja reparo na nossa vida e na vida das pessoas. Todavia, quando se trata de relacionamentos, não é tão fácil assim, não é mesmo? No caminho da recuperação, a estrada a seguir é a seguinte. Número 1, perdoar aqueles que me feriram. A primeira ação é perdoar aqueles que têm me ferido. E a segunda é consertar os danos que eu tenho causado ao ferir os outros. Nós vamos lidar com aqueles que têm nos machucado e com aqueles que nós temos machucado. Porque tem situação que você vai lidar com alguém que te machucou ou que você machucou alguém. Por que é que eu devo dar esse passo e como posso fazê-lo? Porque Deus me perdoou. Sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar os outros. Colossenses 3:13. Quando lembro o quanto Deus tem me perdoado, fica muito mais fácil perdoar os outros. Você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já tem perdoado você. Eu nunca terei que perdoar uma pessoa mais do que Deus já me perdoou. Quando você tem dificuldades em perdoar os outros, geralmente é porque você não se sente perdoado. As pessoas que se sentem perdoadas
acham que é muito mais fácil perdoar do que os outros. Vou resumir aqui. Você já percebeu que a maioria das pessoas que são amarguradas, rancorosas, que guardam mágoas, a maioria das vezes é porque ela tem dificuldade para perdoar, tem dificuldade de perdão, de liberar perdão, ou até mesmo de se perdoar, porque essa pessoa ela já errou tanto na vida, ela já falhou tanto, de repente já falhou com a família, já falhou com o esposo, já falhou com a esposa, já falhou com os filhos, e ela não se sente capaz de receber o perdão de Deus. Tem pessoas que você já deve ter deparado aí no decorrer da tua vida, que fala assim, não, eu não sou digno da presença de Deus. Eu já ouvi isso. Não, eu não sou digno, pastor. Eu não sou digno da presença de Deus na minha vida. Porque a pessoa ela se sente tão incapaz pelo fato dela já ter errado muito, ou pelo fato dela ser rancorosa, amargurada da vida, porque as situações da vida levaram ela para essa situação que ela está vivenciando, que ela acha que ela não merece o perdão, ela não merece que Deus venha perdoar. Só que eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Nenhum de nós merecemos. Eu não mereço, você não merece, a humanidade não merece. O que Deus fez por nós, né? Eu falei isso no domingo, nós recebemos pela graça, pela misericórdia dele. Porque nós não somos merecedores desse amor, dessa bondade, dessa graça. Ele nos amou primeiro. É Ele que nos perdoou primeiro, né? Essa lição, ela está falando sobre isso. Nós nunca iremos ser capazes de perdoar alguém da forma que Deus nos perdoou. Porque o perdão de Deus, ele transcende tudo que é humano, tudo que é material, tudo que é visível. É algo dentro da nossa alma, é algo que transforma a nossa vida, que modifica a nossa mente, que modifica o nosso coração, né? Então nós precisamos entender que não é por merecimento, mas é pela graça de Deus que nós somos alcançados. E esses reparos que são necessários acontecer em nossas vidas, independentemente se o outro compreende esse amor ou não, nós, por compreendermos o amor e a palavra, precisamos ser os primeiros a dar esse passo. Tomar a decisão de perdoar, tomar a decisão de abraçar. Eu sei que não é fácil, às vezes é muito bonito, né? Nós pregarmos sobre isso, mas dificilmente é viver isso, é viver a palavra, né? Porque quando nós somos confrontados no dia a dia, aí é que nós vamos entender o quão difícil é perdoar. Mas nós precisamos dar esse passo, né? Celebrando a recuperação, ele nos orienta, através da palavra de Deus, a nós darmos um passo de cada vez, a nós trabalharmos na dificuldade que nós estamos vivendo. De repente esse tema de hoje, esse passo de hoje, seja algo específico para algumas pessoas aqui. De repente tem pessoas aqui que têm dificuldade de perdoar. De repente tem pessoas aqui que têm dificuldade de reparar erros cometidos no passado. Ah, pastor, mas Deus já me perdoou. Deus, ele te perdoou. Mas será que aquela pessoa já te perdoou? E quando eu digo aquela pessoa, eu não estou dizendo, de repente, de um ex-namorado, de uma ex-namorada. Não é isso. Porque, de repente, essa pessoa, você errou lá no passado, a pessoa já está em um outro relacionamento, a pessoa já está vivendo uma nova história. Você não precisa ir lá reparar nada, porque ela já seguiu a vida dela. Você vai seguir com Deus, você vai pedir perdão a Deus e você vai seguir a tua vida com Deus. Ah, de repente um antigo casamento, né? De repente a pessoa, ela casou no passado, não deu certo aquela história, teve que haver um divórcio, e aí a pessoa errou no passado, e agora a pessoa quer se reconciliar com a ex-esposa ou com o ex-marido, sendo que a ex-esposa e o ex-marido já estão casados novamente, já seguiram a vida deles? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um relacionamento no qual você tem diário, o seu dia a dia, a sua família hoje atual, seu esposo, sua esposa, seus filhos, né? Os seus parentes mais próximos, seus amigos, sejam amigos da igreja, sejam amigos do trabalho, do seu ambiente diário.
Se você errou, se você falhou, você precisa tomar o primeiro passo, que é reparar esse erro. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo até aí? Então eu vou seguir. Vamos lá. Porque ressentimento é um veneno contra eu mesmo. Rapaz, a hora voa, né? E aqui o negócio é grande. Porque o ressentimento é um veneno contra eu mesmo. Guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. Olha como é que é forte isso, ó. Vou repetir. Guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. Você vai morrendo a cada dia. Já teve aí alguns estudiosos, né? Eu não sou muito ligado em índice, essas coisas não, mas eu ouvi falar que a maioria de pessoas que são acometidas de câncer, isso já foi estudado, já foi, né, feito aí o índice, né? E a maioria das pessoas que são acometidas de câncer é porque elas têm dificuldade de perdoar. E elas guardam ressentimentos. São pessoas rancorosas, são pessoas que não têm a facilidade de perdoar. E elas vão guardando para si, Aí tem até um pastor que gosta de pregar, o Cláudio Duarte, que eu lembro de uma que ele falou, que ele fala assim, que a esposa dele, né, lembrou de uma coisa que ele negou há mais não sei quantos anos atrás. Você me negou um abacate. Tipo assim, que a mulher guardou um ressentimento lá do início lá do namoro, às vezes, e aí ela lembrou naquele momento ali, mas você um dia me negou um abacate. Para tu ver como é que às vezes as pessoas guardam, né, coisas do passado, lixo do passado, ressentimentos, mágoas, coisas que, sabe, a gente tem que se libertar disso. A gente precisa deixar que Cristo venha agir na nossa vida para que a gente seja liberto dessas coisas que nos aprisionam, irmão. Sabe por quê? Porque esse ressentimento, a pessoa que de repente ocasionou são lá no passado, ela nem vai lembrar mais disso. E você está carregando esse lixo para a tua história, anos e anos você carregando. Mas o fulano fez isso comigo em 1910. Mas o ciclano pisou no meu pé no louvorzão do ano tal. Não me pediu perdão. E a pessoa às vezes vai guardando aquela mágoa dos outros, sendo que a pessoa mesmo que pisou no pé, a pessoa mesmo que negou alguma coisa, ela nem lembra mais daquilo. Ela continuou a vida dela, está vivendo, está feliz. E ela, se tu for falar assim, mas tu pisou no meu pé, pô, irmão, nem lembro. Onde foi isso? Quando foi isso? E a pessoa está ali amargurada, guardando ressentimentos. Então é muito mais fácil para você se libertar de você chegar até essa pessoa. O pastor Leandro é assim, quem me conhece, eu chego, se eu tiver qualquer tipo de problema com qualquer pessoa, eu procuro o mais rápido possível resolver com a pessoa. Eu chego, eu chamo a pessoa, eu falo assim, né, se eu errei, eu peço perdão. Né, se a pessoa não errou, eu peço perdão também, porque eu quero ter paz com todos. A Bíblia fala, se depender de nós, tenhas paz com todos. Isso gera cura no nosso coração, isso gera libertação. Você não fica preso emocionalmente. Olha o que está dizendo aqui, ó. Guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. Você está morrendo. Você que não perdoa, você que guarda ressentimento, você morre a cada dia. Você morre a cada dia. Essas coisas te aprisionam, fazem com que os teus sentimentos geram melancolia, geram dores, geram emoções ruins sobre a tua vida, irmão. Então, em nome de Jesus, que essa noite você possa se desprender disso. E que você possa reparar os erros cometidos de uma forma suave, branda e amorosa, como Cristo tem nos ensinado. Não é o que você come que é importante, mas o que está comendo você. Você precisa perdoar aqueles que o feriram para o seu próprio bem. Mas quando estiveres orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Marcos 11, 25. Porque eu precisarei de perdão no futuro. Marcos 11, 25. Mas quando estiveres orando, primeiro perdoem aqueles que forem ofendidos.
Já li, né? Vamos lá. Amargura bloqueia o sentimento do perdão de Deus em sua vida. A Bíblia diz que não podemos receber o que não estamos desejando dar. É perigoso fazer a oração do Pai Nosso. Olha aí, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, Senhor, perdoa-me como eu também perdoo as pessoas. Será que eu perdoo mesmo? Porque olha só, às vezes a gente faz uma oração do Pai Nosso e chega naquele momento, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Mas será que a gente perdoa? Ou será que a gente ora só por orar? A gente já parou para refletir isso? Se a gente vive realmente o que a palavra diz, ou a gente só segue o fluxo, né? Só segue como todo mundo segue. Precisamos entender que reparar os erros é também entender que precisamos viver o que a palavra diz. Não simplesmente ser ouvintes da palavra, mas precisamos colocar em prática em nossas vidas para que haja realmente transformação, cura e libertação. Fazer reparos com aqueles que eu feri, revelando a minha ferida. Admita-a, deixe que ela saia de você, encare-a. Precisamos encarar as feridas, né? Precisamos enfrentar aquilo que nos fere, precisamos botar para fora. Sabe, foi o que eu falei, quando as pessoas guardam ressentimento, guardam situações para si, são fechadas, não se abrem, não colocam para fora, principalmente para Deus primeiramente, e depois orando para que Deus direcione alguma pessoa, para que venha, você possa ter a oportunidade de compartilhar, porque não é também qualquer pessoa que você vai compartilhar da sua vida, vocês estão entendendo? Deus, Ele vai te mostrar, essa pessoa aqui você pode falar, que ela não vai te vender, ela não vai falar da tua vida para os outros, né? Ela não vai abrir a tua vida para a torcida do Flamengo, né? Apesar de eu ser botafoguense, entendeu? Mas ela não vai sair espalhando a tua vida aí. Então, ore a Deus, peça a direção, Senhor, para quem eu posso falar? Pô, isso está me consumindo, né? O CR, ele vai ensinar isso, ele é uma ferramenta, né? Não vou nem falar porque já está mais para frente, né? Mas é uma ferramenta que vai ensinar a gente a trabalhar, né, em determinadas situações nas nossas vidas, que tem nos ferido, que temos ressentimentos, né, e dificuldades de lidar com essas situações. O CR é a ferramenta para nos ajudar, né, nesse sentido, e vocês vão entender mais para frente o que o pastor Leandro está dizendo, o que o Leandro está dizendo, porque o CR, a gente fica muito solto em relação a título, né? O título é o que menos importa. O que importa é a proximidade, de a gente poder estar juntos, compartilhando e um ajudando ao outro, amém? Então vamos lá, a hora está voando. Você pode redimi-la, fazer de conta que não existe, ignorá-la, tirá-la do seu caminho, o que nunca funciona. Você pode minimizá-la, simplesmente dizendo, isso não é nada, isso não é importante, eles fizeram o melhor que podiam. Não, eles não fizeram, isso ainda machuca. Ou você pode confessá-la, né? A situação que te aprisiona, que te angustia, que você errou, que você falhou, você pode reprimi-la, fazer de conta que não existe, ignorar aquilo, né? Isso aí não é importante. Ou você pode minimizá-la, simplesmente dizendo, isso não é nada, essa situação não é nada, só que na verdade você sabe que é. Às vezes você tenta fugir da situação, você não quer expor, você não quer colocar para fora, porque vai te fazer o quê? Sofrer novamente, não é isso? Tem coisas no passado, tem coisas que acontecem, que às vezes a gente prefere deixar de lado, não é verdade? Que a gente deixa, vamos deixar para lá, isso aí já passou. Só que toda vez que você lembra, te traz dor, te traz ferida. A ferida abre de novo, né? Como se tu tivesse com uma ferida quase cicatrizando. E aí quando você lembra, é como se você tomasse uma pancada e passasse a sair sangue novamente, dor novamente, né? É assim que é quando as coisas não são curadas totalmente. Quando nós quando nós não nos permitirmos, que Jesus venha cicatrizar e reparar essas feridas em nossas vidas, para que haja libertação total sobre nós, para que nós possamos caminhar
E quando nós lembrarmos daquela situação, porque vamos lembrar, não temos amnésia, né? Não venha mais nos trazer o quê? Dor. Você vai lembrar do que aconteceu, mas não vai te trazer dor. Por quê? Porque você já perdoou, porque você já confessou, porque você já caminhou, porque você já se libertou, porque você decidiu passar por isso e entender que Cristo é maior do que isso na tua vida, que Cristo é maior do que as feridas, que Cristo é maior do que as angústias, que Cristo é maior do que os erros cometidos. Você e eu temos que entender que Jesus, Ele já venceu todos os nossos problemas naquela cruz. Só precisamos tomar posse, só precisamos entender e deixarmos o Senhor agir completamente em nossas vidas. Já estou partindo para o final. Você simplesmente admite: tenho visto pessoas dizerem, eu realmente gostaria de fechar a porta do meu passado. Aí começa o caminho da recuperação. Gostaria de encerrar isso de tal maneira que esta pessoa não me machucasse nunca mais, libertando os meus ofensores. Eu libero o ofensor, eu os deixo ir. Libere os escravos que você mantém acorrentados ao seu passado de dor. Ou seja, foi o que eu falei, tem situações que aconteceu lá há 20 anos atrás, mas quando você lembra da situação, você fica com raiva da pessoa de novo, que te ofendeu. De repente a pessoa te agrediu verbalmente, ou a pessoa fez alguma situação que te feriu naquela época, e quando você lembra do teu ofensor, aquela ferida abre e você ressuscita em você algo ruim relacionado àquela pessoa. Então você precisa deixar o teu adversário, entre aspas, o teu ofensor, deixar ele ir na tua vida, deixar sair isso de dentro de você. Mas como, pastor, eu vou conseguir deixar que isso aconteça e que isso saia da minha vida? Reparando. Ou você vai até a pessoa, né? Como eu falei, se não for relacionamento amoroso do passado, a única maneira que você não precisa se dispor, expor você, expor a pessoa, se for um relacionamento do passado, amoroso. Agora, se for algo que aconteceu, né, alguma ofensa, alguma calúnia, né? Quantas pessoas eu vejo, né? Eu aprendo muito com o bispo, né? Com meu pai, com a pastora. Quantas pessoas já ofenderam, já saíram dessa igreja, ofendendo, falando mal, né? Pessoas que eu já tive conhecimento que até tomaram igrejas do bispo. O bispo ia lá, abria a igreja, a pessoa ia lá, depois tomava posse da igreja e se desvinculava do ministério do bispo, sendo que se ficasse debaixo da obediência, iria estar como o pastor Sebastião, uma igreja ligada, uma igreja filha, como o pastor Wallace. Mas o bispo, eu aprendo com ele como? Quando eu menos espero, eu vejo uma pessoa dessa, que fez isso com o bispo aqui pregando. Vocês estão entendendo o que é reparar? É você não guardar mágoas da pessoa. Jesus agia assim, gente. Jesus agia não, ele age porque ele está vivo, perdão. Deixa eu me reparar, já que a lição é repara, né? Então nós precisamos viver como Cristo nos ensina a viver, como a palavra nos ensina. Nós não podemos viver e achar só bonito no papel. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra tem nos ensinado, amém? Como é que faço reparos com as pessoas a quem feri? Aqui vem algumas sugestões. Fazendo uma lista daqueles a quem feri e as coisas que fiz. Estão entendendo? Como é que eu vou reparar um erro que eu cometi, de repente aqui com a pastora? Como eu de repente cometi algum erro com o pastor Max, com o pastor Osto, com o pastor Robson, com o pastor Abel, de repente, pastor Wilson, né? Como que eu vou reparar? Eu preciso listar. Quem eu fui? Será que eu sou tão bom que eu nunca feri ninguém? Claro que não. Com certeza eu já feri alguém. Será que você é tão bom que você nunca errou, nunca feriu alguém? Porque às vezes a gente quer sempre falar que foi os outros, né? Que foi por causa dos outros que eu fiz, culpar uma outra pessoa pela atitude que eu tomei. Mas quando eu relaciono, quando eu faço uma lista, ó, pô, aqui aconteceu isso aqui, pô, aqui eu errei.
pô, aqui nesse fulano aqui, pô, eu falei de uma forma grosseira, pô, não foi legal. Eu preciso listar o que eu cometi de errado para que eu possa reparar aquele erro, né? Vocês estão entendendo, amados? Isso vai gerar cura, isso vai gerar reparo, isso vai gerar transformação na tua vida e na vida da pessoa que você vai estar indo sentar e colocar em prática. Pensando eu como gostaria que os outros fizessem reparo comigo, né? Como que eu vou reparar? É assim, quando por exemplo, o fulano errou comigo, né? Aí você fala assim, poxa, eu iria perdoar ele se ele fizesse assim. Se ele chegasse aqui, pastor, sabe, ó, eu errei com a senhora, aquele dia, né, pastor, eu falei besteira. Isso aqui eu estou dando um exemplo, tá? Então, me perdoe pelo que eu fiz, né? Eu acabei falando besteira. Isso eu sei que feriu a senhora, magoou a senhora. Eu acabei me excedendo. Não é assim que você gostaria que isso aqui eu estou falando para ela, mas é como se ela estivesse pensando como ela gostaria que eu chegasse até ela. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu errei com a pastora, aí ela vai pensar assim, não, se o pastor Leandro vier dessa forma, fizer dessa forma, falar dessa forma, eu vou perdoar. Só que o que a Bíblia está nos ensinando é que como ela gostaria que eu fizesse com ela que tem que vir fazer comigo. Olha só, entenda bem, aquela situação que aconteceu contigo, que você diz assim, se a pessoa agir assim comigo, vier aqui, fizer dessa forma, eu perdoo. Só que Deus está te falando para mim e para você, que você é que tem que agir da forma que você pensa, com que os outros façam contigo, você que tem que fazer, para que haja cura na tua vida e na vida dele. É profundo, é difícil, né? Mas é isso aqui que está dizendo. Faça restituições onde for possível. Se você tomou algo emprestado e não devolveu, devolva. Se você tomou dinheiro emprestado de alguém, financeiramente, pague de volta. A Bíblia conta a história de um sujeito chamado Zaqueu, eu já falei, né? Que Zaqueu trapaceou, era cobrador de impostos, cobrava além do que ele deveria cobrar para se beneficiar, mas ele, quando teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Ele se arrependeu e quis devolver 4 vezes mais do que ele defraudou, do que ele roubou. Isso é uma atitude de quem é convertido, né? Porque o convertido que se arrepende, ele vai querer reparar o erro que ele fez. E se nós somos convertidos, precisamos reparar nossos erros. Não é vergonha, irmão, pedir perdão, não. Não é vergonha reparar o que nós erramos, não. Ah, se eu pegou um dinheiro emprestado com alguém, eu vou falar para os irmãos. A coisa mais difícil é eu querer pedir dinheiro emprestado para alguém. É difícil. Já precisei. E seleciono com quem eu faço. Porque eu vou te falar, eu prefiro muito mais ter condições de dar do que ter que pedir. Porque quando você está com a situação de poder abençoar, é muito melhor você ter condições de abençoar do que você ter que ficar como pedinte. Não que seja soberba, é isso que eu estou falando. Mas eu peço muito a Deus que eu tenha condições de abençoar. Que eu tenha sempre condições de dar. Vocês estão entendendo? Porque é algo muito mais prazeroso você dar do que você ter que ficar pedindo. Mas se pediu, vai lá e paga. Não deixe que a sua palavra caia por terra. Não deixe que a sua palavra, se você marcou, fulano, tal dia eu vou te pagar, vai lá e paga. E olha que eu estou pregando isso aqui, né? E eu tenho propriedade para falar, porque se eu dever alguém aqui na igreja, pode levantar a mão agora e falar assim, o pastor Leandro é caloteiro. Pode falar daí, de onde vocês estão. Se eu te dever algum dinheiro, se eu te dever algum dia, se eu não te paguei, pode levantar a mão. Eu falo porque eu falo com propriedade. Porque com quem eu falo, com quem eu preciso alguma vez, se já precisei, chega na data certinho, até antes da data. É o que eu falo, eu deixo de pagar uma conta minha. Eu deixo de pagar uma conta minha, eu atraso as minhas contas, mas a pessoa que eu combino eu não atraso. Faça um propósito em seu coração de liberar e perdoar. Ore sinceramente a Deus e deixe de lado os seus pecados e os sofrimentos. Peça a Cristo para entrar na sua vida. Diga, Jesus Cristo, entra na minha vida.
Busque a Deus. Você não pode fabricar perdão suficiente todas as vezes que você se ferir no mundo. Perdão humano se esgota. Você precisa se conectar e liberar as coisas ruins diariamente até que finalmente esteja liberto. Você busca a Deus e Ele dá a você o perdão que pensava que não poderia oferecer. Apareça diante de Deus de cabeça erguida. Você não foge, você não se esconde em uma casca. Você volta a viver e faz escolhas. Você diz, eu não sou mais uma vítima. Você começa a olhar para frente. Porque todas as vezes que eu me coloco como vítima, eu não sou liberto. Você já reparou? Não é assim, quem tem filho em casa aí vai saber o que eu estou falando. Quando a maioria dos filhos, quando erra, ou quando você chama atenção, ainda mais quando são mais jovens, né? Eles sempre vão querer argumentar como se eles estivessem certos naquela situação. Por que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque você fez isso, você não me dá isso. Já reparou? Não é assim? Ou só é lá na minha casa? Eu tenho 2. Na verdade eu tenho 4, né? Porque eu tenho 2 enteados também, né? Então, não é assim? Eles vão sempre querer justificar. Não, mas pô, mas você... Oh, pai, você fez isso comigo? Por isso que eu agi assim, né? Mas eu fazia isso com a minha mãe também quando eu era da idade deles. Agora, quando nós assumimos, não, olha só, eu errei. É que eu falo assim, ó, lá em casa, tá? Não sei na casa de vocês, eu falo assim, ó, cara, errou, assume o teu erro. Né? Porque às vezes o jovem ele quer falar que já é homem, ou a menina que já é mulher, só que atitudes falam mais do que a idade. Para eu ser homem, eu tenho que ter atitude de homem. E quando eu erro, eu tenho que assumir, não, eu errei. Eu sou homem, eu errei, me perdoa, me desculpa, eu falhei. Isso é, aí você vai ver que você é adulto. Porque o adulto ele não vai fugir, ele vai encarar o problema, né? Vamos nos colocar de pé, porque a hora já avançou, né? A lição é grande. O pastor Leandro também fala bastante, né? Mas eu espero que, não terminei, mas eu espero que o Senhor tenha falado aos nossos corações. O propósito é reparar os erros, o propósito é assumir o nosso erro, o propósito é encararmos os problemas de frente, parar de agir como crianças. Quero chamar o Ministério de Louvor rapidamente, né? O propósito é nós entendermos que sem a ajuda de Cristo, nós não temos condições de perdoar ninguém. O que nos faz perdoar alguém, o que nos faz viver uma vida nova, o que nos faz sermos pessoas diferentes, é a presença de Deus em nossas vidas. Porque sem a presença de Deus não vai haver reparo. Sem a presença de Deus não vai haver cura. Sem a presença de Deus não vai haver arrependimento, irmão, vai haver remorso. Você já viu a pessoa que erra contigo? Ela chega ali, me perdoa. Mas passa 1, 2 dias, a pessoa vai errar na mesma coisa. Aí ela vai de novo, me perdoa, pô, errei, me perdoa. Aí daqui a pouco, erra na mesma coisa. Isso aí é arrependimento, sim ou não? É remorso, irmão. A pessoa sabe que ela está errada, mas ela não quer permitir Deus mudar ela. Ela não quer permitir que Deus transforme ela de uma vez por todas. Então ela fica errando e errando. Amém? Então vamos adorar aqui, né? Amém? Amados? Amém. Perdoe, passou um pouquinho do horário, tá? Perdoa o pastor Leandro. Cante apenas uma vez.
Eu vou dar a bênção no final. Cante uma vez conosco e depois você pode ir na paz. Reflita que essa palavra, que esse ensinamento, que esse sexto passo do CR quis nos proporcionar nessa noite, essa reflexão, restaurando relacionamentos, que você possa restaurar os relacionamentos que ficaram pendentes, né? Aquelas situações que já aconteceram, que você ainda não foi lá e não se decidiu consertar, reparar o erro cometido, irmãos. Se você sair daqui nessa noite e ligar para alguém, de repente você saiu da tua casa e brigou com o teu pai, com a tua mãe. De repente você saiu brigado com a tua esposa, com o teu marido. De repente você errou. Já tem um mês, já tem 2 meses, já tem 1 ano, que você não fala com alguém por conta de um problema que foi ocasionado. Eu quero que você saia nessa noite, se o Espírito Santo te convencer, né? Porque o pastor Leandro não convence ninguém a nada, quem convence é o Espírito Santo. Liga para essa pessoa, peça perdão, se coloque à disposição de reparar essa situação e permita que Deus venha agir na sua vida e na vida dessa pessoa, amém? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Coloque a mão sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, levante a tua fé, levante a tua esperança e te dê a paz. Vá em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.